Glória a Deus, queridos, graça e paz mais uma vez ao seu coração. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, ainda mais esse domingo, esse privilégio, essa honra. Eu estive orando por você ontem, hoje, e eu creio que o Espírito de Deus vai entregar uma chave que é uma revelação, não apenas para você viver a vida cristã debaixo do Evangelho que nós temos te ensinado, da graça de Deus, e possa experimentar o que é o verdadeiro cristianismo, andar com Jesus, na prática, lá na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, com seus filhos, não o que o mundo está vivendo. Muitos irmãos, que nasceram de novo, obviamente, são salvos, mas ainda, mesmo ouvindo o Evangelho, muitas vezes você ainda tem dificuldade de compreender porque algumas áreas da sua vida não rompem. E hoje eu quero falar de uma chave para você, que nós já falamos outras vezes, mas quero te mostrar outros aspectos que eu creio que vai trazer revelação ao seu coração. Eu quero te contar qual que é o ritmo da graça que Deus quer que você caminhe. Existe um ritmo do mundo e existe um ritmo de Deus. Nós vamos andar no de Deus. Quantos dizem amém? Quero começar lendo um versículo aqui em Isaías, capítulo 30, verso 15. Ele diz assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança está a vossa força, mas não o quisestes. Olha, uma das chaves mais poderosas para viver não apenas um ano de vitória, mas uma vida abençoada, é a chave do descanso e da tranquilidade. O diabo quer roubar isso de você. É por isso que o cumprimento apostólico é graça, favor imerecido e paz. Você não pode separar a graça da paz. Quando os apóstolos estavam reunidos depois da morte de Jesus, ressurreição, a Bíblia fala que eles estavam trancados no quarto, num lugar, na verdade, numa sala, e com medo, paralisado, com medo dos judeus, como vai ser, onde nós vamos, o Senhor não está aqui mais. E a Bíblia diz que Jesus passa no meio da parede, entra no meio deles, e mostrando-lhes as mãos e o lado furado, como prova da vitória, da ressurreição, ele disse o que para eles? Paz. Tenha paz, está consumado, está resolvido. Vocês não podem viver uma vida verdadeira sem a tranquilidade e o descanso que provém da graça de Deus. O efeito da graça na sua vida, em algum momento, vai ter que ser descanso. Quantos dizem amém? Em algum momento, a ansiedade vai ter que ir embora, porque você vai começar a compreender o Evangelho da graça. E a Bíblia está nos dando aqui uma chave poderosa, porque Ele está dizendo: quando você sossega, você alcança a sua salvação, que é muito maior do que a salvação do inferno, mas na sua tranquilidade, na sua confiança, está a sua força. Muitos não têm tido força, porque está faltando a tranquilidade e a confiança, mas o Senhor quer te revelar isso hoje. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz: seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz no seu coração, a qual também foste chamados em um só corpo, sede agradecidos. A Bíblia diz que o Espírito Santo te guia de várias maneiras, mas a principal maneira de o Espírito Santo te guiar é a paz no seu coração. A Bíblia fala que Ele é o árbitro da partida que você está jogando aqui na terra. O que o árbitro faz? Ele apita quando foi falta. Ele apita para dizer o que? Para o jogo, saiu fora aí, não é verdade? Para manter as coisas em ordem. Aí muitos irmãos, eles pensam então que o tempo todo eu tenho que ficar, em cada passo que eu dou, procurando esperar o juiz apitar. Não. O seu ritmo de vida é a paz. Quem está me entendendo? Você não tem que ficar a cada passo procurando ela. Deus quer que você viva nela.
Aí quando você sai dela, ele apita. Para que você está saindo. Olha a ansiedade aí no seu coração, olha o estresse, olha o medo, olha a angústia. Quem está me entendendo? Você vai aprender a viver no ritmo do céu, da graça de Deus. Você vai aprender a viver no descanso. No descanso. Quando alguém perguntar para você como vai a guerra, irmão, você vai dizer para ele: a guerra vai em paz, porque o Senhor da guerra, o Jeová Sabaó, está no controle, e Ele é o meu Pai, e a obra está consumada. Você não age quando a paz chega. Se você não tiver graça e favor imerecido na sua vida, você nunca vai poder vencer. A graça e o favor de Deus é a chave fundamental para todos nós. É Deus dando tudo para quem não merece nada. Você sabe disso. Quem não tem favor não tem nada, porque a graça e o favor de Deus é o cerne do Evangelho. Você pensa que você precisa mais dinheiro para 2023? Não, você precisa de graça. Eu preciso de um trabalho novo. Você precisa de graça, porque nela está a sabedoria, nela está a força, nela está a paz, nela está o amor, nela está a alegria. Tudo está ali. A graça não é uma coisa, não é uma teologia. A lei foi dada por Moisés, o servo, mas a graça veio. Ela não foi dada, ela veio, porque ela é uma pessoa. A vida cristã não é um curso que você forma. A vida cristã não é um ponto que você chega e forma, e agora eu alcancei o nível e não preciso mais nada. Não, a vida cristã é uma pessoa na qual andamos, vivemos, existimos e nos movemos. Quem está me entendendo? Você anda com Ele. Você sabe, tem uma diferença em andar com Deus e Deus andar com você. Quando eu vou com a minha mulher para o shopping, eu tenho que ir no ritmo dela, porque eu estou indo com ela. Aí qual que é o dela? Diferente do meu. Quando eu vou no shopping e ela vai comigo, ela vai no meu. Nós vamos lá comprar café. Aí eu vou lá na loja de café, compro o café e vou embora. Mas quando eu vou com ela, nós damos alguns passos e paramos na porta de uma vitrine, que não foi o motivo pelo qual nós fomos lá, mas estava lá. Aí a gente anda mais um pouquinho e para na outra. Olha para cá. Existe um ritmo do mundo e tem muita gente andando nele. É um ritmo de estresse, de ansiedade, pânico, depressão, angústia, confusão. Mas existe um ritmo da graça. E essa graça, a graça é uma pessoa. O Senhor está te convidando para andar no ritmo dele. E você vai descobrir que essa é a verdadeira vida que Deus espera que você viva, e é dela que eu quero compartilhar um pouco com você. Porque se você não pode ter graça, você não pode ter favor de Deus, se você não aprender a descansar. Eu quero favor, pastor, mas eu não tenho recebido, porque você não está conseguindo descansar. É no momento que você descansa que você recebe graça, e a sua vida é transformada. Por quê, pastor? Olha a sequência da palavra de Deus. Aos seus, diga comigo assim, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Claro que não é uma questão literal, mas por que Deus só dá para quem dorme? Porque o Salmo 4:8 diz: em paz me deito e logo eu durmo. Então, porque você não, vamos ler o contrário: atribulado me deito, logo tem insônia. Você não pode dormir se não tiver paz, e não pode receber do Senhor se não estiver dormindo. Por que, pastor, que a paz é a condição para receber a graça? Porque a paz é a prova maior de alguém que creu, de alguém que conseguiu entregar o problema e a preocupação nas mãos do Senhor. É por isso que a única vez no Novo Testamento que a Bíblia manda você se esforçar é para descansar, porque não é fácil. Você ora uma vez, parece que melhorou, daqui a pouco volta, você tem que orar de novo, e tem que orar outra vez, e vai ao Senhor quantas vezes necessárias forem, até que a paz tome o seu coração. Nesse momento começa a fluir graça para você. Quem está me entendendo? Eu me lembro, e nós já falamos isso para você, o seu problema hoje é o que você estava preocupado ontem, e o que você descansou ontem não está te afetando mais hoje, porque a graça de Deus te alcançou. Então eu não estou aqui para te condenar, ou para que você fique angustiado, puxa vida, eu não consigo.
o Senhor vai te dar graça para descansar e receber graça. Mas é importante que você deseje isso no seu coração, porque esse é um grande segredo da nossa vida. E a minha pergunta justamente para você hoje é: qual que é o ritmo que você escolheu viver 2023 e até mesmo a sua vida? Será que é aquele ritmo que você já acorda com batedeira no coração, os WhatsApps, e-mails, boletos, preocupações, e o seu coração a cada dia mais acelerado, e você não tem tempo nem para desfrutar as coisas boas da vida? Dar um abraço na sua família, mas você está envolvido em tanta loucura desse mundo. Não entre por esse caminho. Faça essa pergunta, e eu faço ela para você, porque eu acredito que Deus não chamou a gente para uma corrida de sprint. Eu creio que Deus nos chamou para uma maratona. Nós não somos, a nossa vida não é uma corrida de 100 metros, gente. Não poderia ser, nós vamos morrer de ansiedade, de estresse. Sai correndo um desespero. Meu Deus do céu. Jesus tinha agenda. Jesus sabia o que ele estava fazendo. Mas quantas vezes no meio do caminho ele parou para atender outro? Por isso, supostamente chegou lá na casa de Lázaro, já com 4 dias de morto. Na filha de Jairo, a mulher com fluxo de sangue apareceu no meio. Tudo, claro, ele estava ouvindo a agenda do Espírito na vida dele. Mas às vezes nós queremos estabelecer a nossa, esquecemos que o Senhor é que tem o controle dessas coisas para nós. Deus quer que você viva uma vida longa, quando dizem amém, mas uma vida longa que vale a pena ser vivida. Olha o que diz o Salmo 91, verso 6: saciá-lo-ei com longa vida, e te mostrarei a minha salvação. Aleluia. Mesmo que os médicos disseram que você não vai viver muito, porque você tem uma doença ou um problema que vem da sua família, vamos ficar hoje com a autoridade da palavra de Deus? Na minha família é assim, na minha família o pessoal morre do coração. Outro dia eu fui fazer um velório que em 2 anos sobrou só o filho. Eram 3 irmãos, pai e a mãe. Morreu o pai, morreu a mãe, morreu a irmã e morreu o irmão. Em 2 anos, tudo do coração e AVC. E o que sobrou estava desesperado. Eu fui lá, me chamaram, ele nem é da igreja, até disse que ia me visitar. Puxa vida. Aí você fica, eu encontro pessoas que falam: não, pastor, porque a minha bisavó tinha depressão, a minha avó tinha depressão, a minha mãe vivia com depressão e eu estou com depressão, essa é a maldição da minha família. Querido, você é parte da família de Deus. Nessa família as maldições foram levadas. Fique com a autoridade da palavra de Deus acima do diagnóstico médico. Pastor, mas é um fato, o diagnóstico está aqui. Eu tenho a doença, eu tenho o problema, e contra fatos não há argumentos. Mas o que eu preciso te dizer é que Deus não trabalha com fatos, Deus trabalha com a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. O fato é o que está escrito no diagnóstico, mas a verdade é o que está escrito na palavra de Deus. Vamos ficar com essa autoridade. Olha para ela. Ouse chamar a existência pela fé o que você não está vendo. Não importa se os sintomas estão batendo no seu corpo agora mesmo, apenas declare: toda a arma forjada contra mim não prosperará. Não prosperará. Amados, pastor, por que eu posso crer nisso? Porque você precisa ver como que Deus te vê. Eu fui orar com um casal, tão amados, estão aqui hoje com a gente, pelo seu filho. Estava falando para eles, a maior dor que existe comprovadamente é a perda de um filho. E aí quando o filho está doente e está internado, isso destrói qualquer pai, qualquer mãe, é ou não é? Por quê? Porque os nossos filhos são as coisas mais preciosas que nós temos. E é por isso que a Bíblia mesmo diz que Deus nos amou de tal maneira que nos deu nada menos, nada mais do que o próprio
e único Filho. Essa é a grande prova do amor de Deus. A grande prova do amor de Deus não é a ausência de problemas. No mundo tereis aflições. Jesus nunca falou: porque eu te amo, você não vai ter luta. Nós temos lutas porque esse mundo é caído, porque o pecado está aí, os demônios estão aí. Mas no meio da luta, não duvide do amor de Deus. A prova maior foi dada quando Ele entregou o Filho. No meio da luta você apenas diz: Senhor, eu não sei o que está acontecendo, que demônios que estão me atacando, mas eu sei de uma coisa: eu sou seu filho amado, e o Senhor é por mim. Pastor, olha o que a Bíblia diz em Zacarias capítulo 2 verso 8: pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter Ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram. Olha só agora, preste atenção nisso. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos seus olhos. Você sabe quais são os olhos do Senhor em Apocalipse? Chamas de fogo. Quem tocar em você, toca no olho dele. Mas ninguém toca no olho dele, porque o olho dele são de chamas de fogo. Você é a menina de Deus, você é a menina dos seus olhos. Deus está olhando com olhos de amor para você. O Senhor está olhando com compaixão. Por isso Romanos 8:31 diz: que diremos pois à vista destas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por mim, bate no seu peito aí e diga: se Deus é por mim, quem será contra mim? Quem? E Ele é por você por causa da aliança, não é porque você merece. Você fala: pastor, amém, eu quero andar com Deus, eu quero andar no ritmo de Deus, eu não quero andar no ritmo do diabo, dentro do mundo, loucura. Como que eu faço? Isaías capítulo 48 verso 17, tem um versículo tremendo. Olha o que a Bíblia diz: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor teu Deus. Olha o que diz agora: que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. No seu casamento, na criação dos seus filhos, no seu trabalho, na vida da igreja. O que você precisa fazer hoje? Parar todo dia um pouquinho para ouvir o Espírito Santo falar com você. Se você parar para ouvir, Ele vai falar com você. Eu sei que te ensinaram que ouvir a voz do Espírito é difícil demais, e tem até cursos de como ouvir o Espírito. Mas o meu neto tem quantos meses, amor? Nem sei. 5? Não, 9, né? Já está quase andando. 10 meses. Ele não fala, mas se comunica com a mãe. Desde o primeiro dia. De alguma maneira você vai ouvir a voz de Deus. Sabe por quê? Porque você é filho e Ele é pai. E se você parar para ouvir, Ele vai te guiar. Eu sou um sujeito muito empolgado, rapidinho eu me empolgo, mas no decorrer desses tempos eu bati muita cabeça por isso. E eu aprendi. Agora eu fico empolgado, eu falo: mas eu vou falar com meu pai. E quando eu oro, Deus fala para mim: pode parar com isso, não tem isso para você, o seu caminho é esse aqui, ó, vai aqui. Quando eu ouço a voz de Deus e sou guiado em cada área da minha vida, na criação dos meus filhos, as pessoas falam: pastor, me ensina. Nós ensinamos princípios da criação de filhos, mas quem é que sabe tudo? Nós ensinamos sobre casamento, mas quem é que sabe tudo? Ninguém. Nós precisamos do Espírito Santo, porque Ele nos ensina todas as coisas. Qual que é o problema? Temos sentado pouco para conversar. Eu quero desafiar você nesse ano a sentar mais com o Espírito Santo, a ouvir mais a voz dele, porque Ele te guia, Ele te ensina o que é útil, o que o Instagram e o Google não ensina, e te guia pelo caminho que deve andar. Para de ler bula de remédio, e o que o Google fala, e vai ler o que o Espírito está falando na palavra para você. Você vai ficar mais calmo, porque bula de remédio é assim, né? 0,5% das pessoas que bebem o remédio sente uma dormência. Você começa a ler, já começa a adormecer. Eu não leio nada, eu não vou ler nada. Eu vou crer que o Senhor está no controle, aleluia. Por isso, amado, eu quero desafiar você a não viver um estilo de vida no estresse.
Para alguns irmãos, estar preocupado, estressado e ansioso parece que virou até um estilo de vida. Tem pessoas que são workaholics, viciados em trabalho, mas tem também os worryholics, os viciados em preocupação. Parece que se eu não ficar preocupado, eu não sou responsável. Já percebeu isso? Parece que viver no descanso é um sujeito irresponsável. Como que você pode estar assim? Olha o tamanho do seu problema. Você tem que ficar nervoso, agitado. O mundo nos obriga a viver uma vida estressada, porque parece, já viu, no mundo tem pessoas que eles se gabam de falar: eu trabalho 70 horas por semana, 12 horas, não sei quantas horas por dia, resolvo. E ele se gaba daquilo porque alguém olha e fala: nossa, ele deve ser alguém muito importante, porque ele trabalha tanto, se estressa tanto. Agora que lá não, um responsável, olha lá a situação que ele está passando, está dormindo. Puxa vida, o Pedro ia ser morto no outro dia, estava amarrado numa cadeia no escuro, e o cara dormiu. Falei: Senhor, me ajuda. Oh, amado, você sabe, quando você descansa, não é porque você é irresponsável, é porque você é sábio, você entregou na mão daquele que pode todas as coisas por você. Uma montanha pode ser enorme na sua presença, mas a Bíblia diz que na presença dele, qualquer montanha se derrete como cera. Algo pode ser enorme para você, como o universo na sua frente, mas para ele mede com a palma das mãos. Ele diz ao mar enfurecido: aquieta-te. Ele diz ao morto: levanta. Viva, volte à vida. Ele coloca termo à guerra. Ele diz ao mar: até aqui tu virás, daqui você não vai passar. Eu sei que você fica apavorado com tantas coisas que estão acontecendo no nosso país, mas não se esqueça nenhum dia que acima de governos e de homens existe alguém no trono, e Ele é o seu Pai, e Ele governa sobre tudo e sobre todos, e a respeito da sua vida, todos os fios de cabelo estão contados, e não vai cair nenhum sem a permissão dele, que Ele pare de permitir cair os meus. Não é, moto? Glória a Deus que os médicos hoje plantam de novo. Você sabe, se você tem caído nesse estilo de vida de preocupação, isso virou um mau hábito na sua vida. Eu estou aqui nessa manhã para proclamar que pelo poder da cruz, você vai ser liberto desse ritmo ansioso de vida. Em nome de Jesus, você vai aprender a viver no descanso. Olha o convite de Deus, olha o que o Senhor está te convidando hoje. Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vou te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O que vai acontecer, querido? E achareis descanso, descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe o que eu quero te falar? É que não há regras a seguir ou requisitos para conseguir cumprir e então descansar. Pastor, quem é que pode então na prática alcançar esse estágio de viver uma vida em paz e no descanso? Se você está cansado, você já está qualificado. Quem está cansado e sobrecarregado está qualificado, pode vir. Quem está ansioso, está qualificado, pode vir. Quem está estressado, qualificado também, pode vir. Não vou pedir para levantar a mão os qualificados aqui não. Pastor, qual que é a cobrança aqui nesse versículo? Qual que é a exigência? Qual que é a lei que tem que ser guardada? Nada, a única condição é o quê? Vem a mim, vem estar comigo, para um minutinho, liga a música, deixa eu falar com você. Chora, você não dá conta de orar? Chora na minha presença. Não chora de autopiedade não, não chora de tadinha não, não chora para ficar magoado e revoltado não, chora no colo do seu Pai. Fala com Ele, abre o seu coração, vem
vem a mim que eu vou tirar o peso das suas costas, não importa qual o tamanho dele. Se você está cansado, olha o que diz Mateus 11, 28. Mateus 11, 28, coloca para mim ainda, volta nele lá, irmão, por favor. 11, 28. Eu vou ler numa outra versão. Você está cansado e esgotado? Olha o que diz essa versão, que loucura. Você está cansado e esgotado, queimado na religião? Uau! Queimado na lei? Vinde a mim, venha comigo e você vai recuperar a sua vida. Uau! Eu vou mostrar-lhe como tirar um descanso real. Caminhe comigo e trabalhe comigo. Olha como eu faço isso. Agora olha isso. Aprenda os ritmos não forçados da graça. Diga comigo, ritmos não forçados da graça. Eu não vou colocar nada pesado ou mal ajustado em você. Seja a minha companhia e você vai aprender a viver livremente e levemente. Uau, meu Deus do céu! O Senhor está te chamando para viver livre da religião que está te consumindo. Religião é sistema de troca, cristianismo é vida com Cristo. Eu diria que a religião é uma vida de troca. Olha essa palavra, eu vou você pôr no Instagram, me marca. Religião é uma vida de troca, cristianismo é uma vida trocada. Quantos já trocaram de lugar com ele aqui? Oh, irmãos, eu sinto a unção sendo liberado. Você talvez não está percebendo, já está começando a sentir um descanso. Quem já está começando a sentir um descanso aí? Eu sinto isso, honestamente, está fluindo. É lindo demais. Eu amo como o Senhor Jesus nos convida. Aprenda os ritmos não forçados da graça. Eu gostei demais disso aqui. Ou seja, o Senhor tem um ritmo, a graça tem um ritmo. O Senhor quer nos levar a viver nesse ritmo, não forçados, gentil, fácil, iluminado. Essas são as palavras que descrevem o que é se manter na companhia dEle. E o convite dele está estendido para quem está cansado e sobrecarregado. Veja que o que nos qualifica para descansar é a nossa própria fraqueza. Se eu estou cansado, estressado, ansioso, eu estou qualificado para andar com o Senhor e receber descanso. E tudo que você precisa fazer é simplesmente vir até Ele, porque o descanso vai te aliviar, vai te fortalecer. E quando você aprender como você flui com o seu descanso e o seu ritmo não forçado da graça, a Bíblia diz que você vai encontrar descanso para a sua alma. Você vai viver nessa paz. Isso significa que em Cristo há um descanso para a sua mente preocupada, para as suas turbulências, nas suas emoções. É um descanso profundo, querido. Como disse o pastor Luiz, não é descanso de férias. É legal tirar férias, mas o verdadeiro descanso não é esse. Me lembro de um exemplo que nós já falamos aqui. Um pai de família, desempregado há 4 meses, está parado, sim ou não? Mas está descansado? Não. Às vezes você pode estar lá na praia, glória a Deus, mas cheio de ansiedade. É por isso que Jesus, Ele é o sábado, Ele é o descanso, todo dia, é uma pessoa, aí sim vale a pena. Portanto, amado, não siga o ritmo do mundo. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas, como eu falei para você, estão envolvidas numa loucura. E eu não estou falando de descansar no sentido de ser passivo, porque a Bíblia diz em Provérbios que a mão do preguiçoso deixa ele ficar com fome. Não estou falando para ninguém não trabalhar, não estudar, não trabalhar duro. Eu estou dizendo para trabalhar sem ansiedade, no ritmo da graça de Deus. Quem que é esse? É aquele que sai para trabalhar e diz: Senhor, eu vou trabalhar o dia todo hoje,
mas eu estou confiado que o Senhor já abriu as portas para mim, o Senhor já preparou todas as coisas, já me deu a habilidade que eu preciso, a saúde que eu preciso, o Senhor está me guardando do meu lado, minha direita e minha esquerda, minha família está abençoada. Quando eu chegar no meu trabalho, eu carrego a tua glória, o Senhor vai iluminar cada lugar, vai tocar o coração dos meus clientes. Eu sou um homem abençoado, o meu dia já está decretado, e eu vou viver, e milagres vão acontecer. É um exercício diário, constante. Mas se você caiu na mentira de que você tem que trabalhar sem parar o tempo todo para ter sucesso na vida, eu quero só ler uma pequena história que eu li, e essa historinha fala assim, verdadeira, né? Era uma vez um homem que trabalhava num ritmo frenético. Ele trabalhou todos os dias e quase não teve tempo para os seus filhos. Ele não chegou a vê-los crescer, porque todos os seus dias foram gastos no seu local de trabalho. Ele se gabou de que ele iria se aposentar um homem rico, e disse a si mesmo que quando ele fosse um homem rico, ele iria descansar. Com o tempo, ele alcançou o sucesso financeiro. Ele estava planejando entregar o seu negócio para outra pessoa executar, enquanto ele pegou o dinheiro e finalmente apreciou sua vida. Infelizmente, ele nunca começou a desfrutar da sua vida ou da sua família, porque morreu repentinamente num ataque cardíaco. Ele tinha literalmente trabalhado até a morte. Dentro de meio ano, os únicos que pareciam se lembrar dele eram os poucos amigos que tinha e a sua própria família. Talvez você passou por isso, ou alguém que você conhece. Eu, com todo carinho e respeito, eu me consolo com você aí pelo Espírito Santo, né? Oro para que Deus te console. Não quero isso para ninguém, não me alegro com isso, mas eu tenho que te lembrar disso. Esse não é um caminho que vale a pena. Você não tem que esperar ficar rico para descansar, para desfrutar. É um caminho perigoso que as pessoas escolhem, usam toda a sua saúde para depois ter que perder, para ganhar todo o seu dinheiro, e depois tem que gastar todo ele para tentar ter saúde de volta. Ganhou o mundo todo, mas perdeu a alma. Olha só, a Bíblia diz que a bênção do Senhor, diga comigo assim: a bênção do Senhor enriquece, mas com ela não traz desgosto. Essa é a verdadeira bênção. Não a riqueza que traz problema, mas é a riqueza que te deixa dormir. Então, em vez de tentar acompanhar o mundo, vamos confiar que quando a gente está fazendo as coisas do jeito de Deus, e a gente está seguindo o Senhor, a Bíblia nos lembra que Ele está nos guiando no caminho que nós devemos seguir, e Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Romanos 8, 28. Ele faz com que tudo coopera para o nosso bem. Em vez de você confiar na sua força, no seu trabalho, na sua habilidade, confia no favor de Deus. Vai trabalhar, estuda, faça com excelência, faça para a glória de Deus, mas saiba que no final o que conta é a mão de Deus agindo na sua vida. É o favor de Deus que te capacitou, que te deu uma ideia, que te deu uma luz, que mostrou o que estava escondido no seu negócio, que ninguém estava vendo, que não está escrito em livros, porque Ele revela os tesouros escondidos e as riquezas ocultas. Ele mostra para os seus santos. Confia nele. Agora, eu falei para você no começo da nossa reunião que Deus não apenas tem uma promessa para você viver uma vida longa, mas Ele quer que você viva uma vida longa com vigor, como foi com Caleb, que já com mais de 80 anos estava saindo à guerra e conquistando ainda promessas que Deus tinha para ele. E é interessante que aqui, naquele texto que eu li para você de Isaías, capítulo 30, verso 15, ele fala: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não quisestes. Essa palavra força no hebraico é gaburá, eu não falo hebraico,
que é a mesma palavra usada no Salmo 90, verso 10, quando ele fala do vigor da vida. Então, o que o Senhor está querendo dizer? Ele está dizendo que quanto mais você descansa, mais a sua vida será longa e vigorosa. O estresse mata, mas o descanso prolonga a vida. Mas não apenas isso, prolonga uma vida com vigor, com ânimo. Você vai acordar de manhã e mesmo já avançado da idade, você vai ter alegria para viver. Essa é uma chave poderosa, é uma revelação extra, que está totalmente conectada com o descansar no Senhor, porque esse estresse que está consumindo a sua energia, é a energia que você precisa para viver os planos de Deus para você. Romanos capítulo 10, verso 11, diz assim: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê, não será confundido. Eu não sei quanto a você, eu não quero ser confundido, amém, irmãos? Eu quero ter clareza, luz. Sabe o que a Bíblia está citando? Uma das coisas que a gente aprende quando vai estudar a Bíblia é comparar a Bíblia com Bíblia, e a revelação é ampliada. Esse texto, a Bíblia está citando ela mesma. É o texto que está ligado, esse texto de Romanos, com Isaías 28. Isaías 28, verso 16, diz assim: portanto assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Mas na versão King James, esse texto diz: aquele que crê não se apressa. Ele não está confundido, ele não está desesperado para pegar a promoção, ou abraçar o mundo, porque ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele está te dizendo que o ritmo da graça não é o ritmo do mundo. O mundo tem que correr, o mundo tem que chegar na frente, o mundo tem que, senão ele não vai ser o primeiro, senão ele vai perder a oportunidade. Se ele não correr, não tem quem vai correr por ele. Mas quem descansou estará no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, porque o favor de Deus já terá corrido no seu lugar. Aleluia, irmãos. Eu sei que você fica desesperado. Eu me lembro uma vez, trabalhava fora, foi uma das maiores experiências que eu tive no mundo secular com Deus, no meu trabalho de vendedor. Media Max, você sabe disso? E às vezes estava ruim de vendas, todo mundo tinha seu território, mas quando estava muito ruim, ele falava: vamos abrir o território. Aí todo mundo podia vender em todo lugar. Aí era como soltar a boiada. Todo mundo saía correndo para a rua, doido para ir no território dos outros, que é uma loucura, porque não estava bom no meu nem no de ninguém. Mas eu me lembro que um dia desses, e eu orava sempre de manhã, e quando o chefe falou isso, e todo mundo saiu disparado, e eu ia saindo também, no mesmo ritmo deles, o Espírito Santo falou comigo: vamos conversar? Pare só um pouquinho. Mas aí eles vão chegar na minha frente. Deus falou: mas eu sei coisas que eles não sabem. E Deus falou comigo: está todo mundo na rua, e era muita gente. Vai para o computador, abre o sistema e procura os contratos assim, assim, assado, que estão vencendo e que tem uma promoção tal para eles. Ele me entregou 16 nomes. Eu vendia 3 máquinas, 4 épicas maravilhosas, 5, e o povo na rua. Naquele dia, naquela semana, já no 4º dia, que eu estava chegando na 16ª máquina vendida, o meu chefe, que no primeiro dia falou: o que você está fazendo aqui? Todo mundo na rua, e você aqui? Eu falei: não, chefe, estou fazendo uma pesquisa. Quem ganha dinheiro em casa é lavadeira, vai para a rua. Eu falei: não, espera um pouquinho. Quando eu saí depois dos 2 dias e comecei a vender, ele chamou todo mundo e falou: todo mundo para o computador. E eu sozinho na rua. Porque o que parecia que ia chegar na minha frente,
no desespero, só encontrou ansiedade. Mas quando você ouve a Deus, Ele te leva no lugar certo. É outro ritmo. Você não precisa ficar com medo que alguém vai tomar o seu lugar, vai tomar o que é seu. Acalme-se. Ninguém vai tomar o que é seu quando você está ouvindo a voz de Deus. Quem acredita em Deus pode ser tranquilo, não tem que se apressar quando diz esse versículo. Eu creio que o Senhor está te dizendo o que está escrito no Salmo 46, verso 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Essa palavra aquietai-vos quer dizer literalmente: não mexa em nada, descanse. Tira sua mão daí. Olha o que diz, tem uma versão desse salmo, uma versão do Mofá, diz assim: desistem. Ele grita: admitam que eu sou Deus. Deus está gritando no seu ouvido hoje: para. Você acha que eu não posso mudar seu marido, sua mulher, seus filhos, sua dívida, essa doença? Quem é páreo para mim? Qual demônio? Qual doença? Qual homem? Qual político? Qual ameaça? Ele é o Deus Todo-Poderoso, governa sobre tudo e sobre todos, tudo está nas suas mãos, nada lhe escapa. O Deus do impossível. Você veio aqui hoje para você ouvir Deus gritar: aquieta-te. Tem liberdade? Falar por irmão que está do seu lado com todo carinho: querido, quieta. Saiba que o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Descansa, relaxa, larga tudo na mão dEle. Para de correr nesse agito, não fique nesse desespero. Você sabe, tem irmãos que ele quer ser carro de Fórmula 1. Mas você sabia que um carro de corrida dura, o motor dele em média 10 mil quilômetros? E pifa. Mas você sabia que um caminhão roda 1 milhão de quilômetros? Cuidado, às vezes a sua pressa pode estar te levando a fundir o motor mais rápido que você imagina. Mas aquele que descansa no Senhor, ele tem outro ritmo, mas ele vai chegar mais longe, porque o Senhor é que vai conduzir a vida dele. Quero ir para o final, olha para cá. Eu encontrei algumas verdades fascinantes aqui olhando essa palavra descanso. Deixa eu te mostrar. A palavra descanso no hebraico é uma palavra que está escrito como nuat. Nuat no hebraico. Ela aparece lá em Gênesis, no capítulo 8, verso 4, onde diz que a arca repousou, descansou sobre o monte Ararat. E isso aconteceu nada mais, nada menos do que no 7º mês. Não foi no 8º, nem no 9º, foi no 7º, porque Deus faz questão de dizer, porque ela descansou no 7º mês, e a palavra 7 é a mesma que diz no hebraico original, que Deus descansou no 7º. A arca descansou no dia que Deus descansou. Essa palavra está aqui, lá no comecinho da Bíblia, descanso. E essa palavra, Noá, também é a raiz de um nome que você conhece, de um personagem. Noá, Naor, Noé. Noé é Noá. E Noé é o primeiro personagem da Bíblia que diz que recebeu graça. A Bíblia diz que Noé achou graça diante de Deus. Não é incrível isso? Noé achou graça. Aqui está a primeira menção na Bíblia, lei da primeira menção. A primeira vez que aparece na Bíblia a palavra graça é sobre Noé. Noé achou graça.
Lei da hermenêutica. A primeira vez que aparece a palavra na Bíblia, ela define a revelação, em linhas gerais, por toda a Bíblia, do que significa essa palavra. E a primeira vez que aparece a palavra graça, é que diz: Noé achou graça. Mas quando o versículo não explica, você tem que usar uma outra regrinha da hermenêutica. A outra regrinha da hermenêutica diz que então, se o versículo não explicar a revelação da palavra que apareceu a primeira vez, a revelação está no significado do nome do personagem. Noé é a mesma palavra do repouso da arca, que aparece pela primeira vez e significa descanso. Então o versículo é lido assim: o descanso achou graça. Se você descansar, prepare-se para receber muita graça, muito favor para a sua vida, para tudo que você precisa. Por quê? Porque quem descansou creu que é amado, perdoado, justificado, creu na bondade do Pai. Mas eu tenho mais uma coisinha, não vai dar tempo de eu ler uma pesquisa. Você sabia que o seu corpo está preparado para defesas, e quando você passa por um acidente que quase acontece, uma situação, o que acontece? Joga adrenalina no seu sangue, você gela tudo, dá aquela batedeira, porque você é colocado em estado de alerta. Mas quando isso passa, então isso tem que ser arrefecido, né? O problema é quando isso se repete muitas vezes. Toda hora você está acontecendo isso. Os médicos e pessoas da área, eu até ia ler aqui, mas não vai dar tempo, uma pesquisa que eu trouxe. Eles ensinam uma técnica muito simples, eu uso ela de vez em quando, mas eu acrescento algo, que é respirar fundo. Quem já viu o marido respirar fundo aqui, quando está tensa essa coisa? O que foi, amor? Nada não. Ele está usando a técnica natural do corpo, que os médicos ensinam também. Eu aproveito e eu oro, eu falo: oh Senhor. Tem alguém comigo nessa? Tem algum marido aí que respira fundo? Mas pasme, eu vou te contar uma coisa. Olha para cá, olha que coisa poderosa. Olha o que a Bíblia nos mostra a respeito disso. Você sabia que essa palavra é um dos meios naturais que as pessoas usam? O Salmo 150, verso 6, eu acho que é o último versículo dos Salmos, diz assim: ó, todo ser que respira, louve ao Senhor. Eu diria que só aqueles que respiram conseguem louvar ao Senhor. Essa palavra respirar no original, estou dando um monte de versículo hebraico para você hoje, né? Depois você come com calma essa palavra. Você precisa ouvir ela umas 4 vezes, vai te ajudar. Acredite em mim, estou errado? Você tem que descansar e ouvir de novo, descansar e ouvir de novo, descansar e anotar. Essa palavra, todo ser que respira, louva, é a mesma palavra quando Deus soprou fôlego de vida. Quem descansa, descansa no fôlego do Espírito que está soprando sobre você agora. Não tem verdadeiro descanso respirando fundo. Tem dia que eu respiro, não passa de jeito nenhum. Só quando eu começo a invocar o Senhor é que eu começo a experimentar o verdadeiro respirar profundo, que me traz descanso. É por isso que a Bíblia diz que todo ser que invoca o Senhor, ele recebe um fôlego de vida. Não vai dar para eu te mostrar? Você me dá 5 minutos para acabar? Está descansando? Está em paz? Então tá bom. Quero desafiar você, entenda. Você sabe, a Bíblia às vezes ela usa o exemplo da criação para nos exortar. Quantas vezes Provérbios, por exemplo, ele fala: vai ter com a formiga preguiçoso, não é? Os animais fazem parte da Bíblia.
E você tem que prestar atenção neles. Lá na minha casa, onde eu moro hoje, tem uma tartaruga do condomínio. Ela aparece lá de vez em quando. De vez em quando eu topo com ela. Sempre no mesmo ritmo. Agora, você sabia que os leões morrem cedo? E que uma tartaruga chega a durar mais de 100 anos? Por quê? Os pesquisadores dizem que um leão da selva, essa aqui é 2 linhas. Ele diz, olha aqui, isso aqui, para eu não errar. Eles descobriram que as glândulas suprarrenais dos leões da natureza estão inchadas e tendem a ser cerca de 25% mais pesada do que um leão de cativeiro. Ou seja, você imagina a sobrecarga de adrenalina que os leões selvagens estão sujeitos, em contraste com a tartaruga? Por quê? Porque o leão na selva, ele vive atento para caçar, alerta e com perigo de morte, e não tem ninguém por ele, porque afinal ele é o rei da selva. Muitos irmãos querem ser leão, porque Jesus é o leão. Mas você sabia que esse leão de hoje não é o leão original? E que lá na Nova Jerusalém eles vão voltar para o estado original, que provavelmente era o do Éden antes da queda, e que lá os leões não caçam, eles pastam, porque no reino de Deus não tem estresse, nem para os leões. Então, por um lado, Jesus é o leão, mas ele também é o cordeiro. Você é filho do leão, mas deveria viver no princípio da tartaruga, nunca no desespero. Assim você vai viver 100 anos, sendo um leão tartaruga, porque são princípios distintos que parecem contraditórios, mas o que Deus está nos dizendo é: sim, você é leão, mas não para viver estressado, porque esse leão que está aí está debaixo da queda, mas é para você viver como um leão do reino. Por quê? Porque o leão da tribo de Judá já guerreou por você, já supriu você, já defendeu você, para que você não tenha que viver preocupado com isso, e assim você possa descansar. Gostaria que você se colocasse de pé. Eu quero orar por você antes de você ir embora. A Bíblia nos diz, irmãos, olha para cá, não converse, não perca o final. Eclesiastes nos ensina que nem sempre a vitória é do mais ligeiro, e nem sempre a guerra é vencida pelo mais forte, mas tudo depende do tempo e do acaso. Eu não sou o mais forte, o mais ligeiro, o mais sabido na maioria das coisas, mas porque eu decidi, e decido todo dia, viu? Eu não alcancei um ponto final, como eu te falei. Eu decido todo dia andar no ritmo de Deus. Ele determina o tempo e o acaso na minha vida. Ele quer determinar o tempo e o acaso na sua vida. E quando você aprender a ouvir o Senhor, Ele vai te guiar pelo que é útil e pelo caminho certo, sem estresse, sem ansiedade. Aí Ele vai colocar você na frente das pessoas certas, nas conexões certas, com as portas certas. De alguma maneira as pessoas vão gostar de você, vão querer fazer negócio com você. Por alguma razão Deus vai mover no coração da sua mulher, do seu marido, vai criar uma circunstância para trazer seu filho de volta. Parece que aquela doença que não passava, agora você conseguiu descansar e de repente a cura chegou. Por quê? Porque eu fiz isso. Pastor, eu preciso disso. O que eu tenho que fazer? Só o que Jesus falou: vinde a mim. Eu sei que não vai caber todo mundo aqui, você pode ficar no seu banco, mas se você quiser também, você pode vir aqui na frente. Se não, só fecha os seus olhos. Se você quiser vir, venha, mas se não, como não vai caber todo mundo, eu quero orar por você, e Deus vai te dar descanso hoje. Eu quero que você ore também. Você fala: Senhor, me ensina esse ritmo. Eu não vou viver no ritmo do mundo, eu não vou viver nesse ritmo desenfreado, eu vou viver no ritmo da graça.
o ritmo que não tem que viver no desespero, nem no esforço próprio. Se você está cansado, querido, sobrecarregado, ou se você vinha vivendo num ritmo acelerado do mundo, o mundo depende de si mesmo, mas você depende de Deus. Você pode descansar nele, colocar a sua confiança nele. Você pode deixar ele tomar a sua mão e te levar a andar de acordo com o seu ritmo espontâneo da graça, o ritmo do descanso. Você precisa de oração para descansar? Pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, enquanto eu oro por todos vocês. Os pastores vão impor as mãos. Entrega o seu caminho para ele, entrega seu casamento agora, entrega seu marido, sua mulher, seu filho, seu pai, sua mãe. Entrega essa doença, entrega essa dívida, entrega a depressão, a ansiedade, o medo, o pânico. Entrega a tentação, entrega o vício, entrega aquilo que está te atormentando, o medo de não ter sucesso na vida. Pai, nós fazemos o que a tua palavra diz. Nós viemos até o Senhor. Todos que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei, é a tua promessa. Então, Senhor, vem aliviar o coração dos meus irmãos, vem tirar o fardo, vem tirar o peso, vem ensiná-los a andar no ritmo da graça, do descanso, da paz. Oh Espírito Santo de Deus, nós te invocamos e nós te pedimos: quebra o jugo do cansaço da alma, do peso, da ansiedade. Quebra as cadeias agora com a tua unção, Pai, no nome de Jesus. Nós liberamos o descanso, nós liberamos a paz que excede todo entendimento, que guarda a alma e o coração. Nós consideramos o Senhor em todos os nossos caminhos, e o Senhor está endireitando cada um deles. E eu libero descanso, libero paz e revelação ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Viva no ritmo da graça, no descanso.